E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus que ficavam entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palma. Por aqui, igreja. Eu quero que vocês entendam a história e entrem na história. Então vamos imaginar que aqui é um lado do vale e aqui é o outro lado do vale. Os israelitas, eles ficaram desse lado do vale e os filisteus do outro. Enquanto os israelitas iam para frente da batalha, apareceu um homem chamado Golias, que saiu desse lado do vale. Irmãos, não era qualquer homem não, era um homem, Golias. Muitos pensavam que ia sair um homenzinho, não, saiu um gigante dali, de quase 3 metros de altura. Onde só suas armaduras pesavam 60 quilos. Meu Deus! Imagina o tamanho desse homem para carregar esse peso. Não era não só para andar, ele guerreava com aquilo. Onde a sua lança pesava 7 quilos. É muita coisa, irmão. Amém? Amém. Esse israelita chamado Golias parou em frente aos israelitas. Esse Golias era filisteus e ele parou em frente aos israelitas e os desafiou e falou: quem será o homem capaz de vir? Escolha um homem entre todos os seus exércitos para vir guerrear comigo. Se vocês vencerem, nós seremos os seus escravos. Agora, se nós vencemos, vocês serão os nossos escravos. Agora eu pergunto para vocês, igreja: vocês acham mesmo que Deus ia deixar o exército do Deus vivo ser escravo de alguém? Naquele momento, os israelitas eles tinham um problema, mas Deus era a solução. Ele tem a solução de todos os problemas. Deus não deixa você ser escravo de nada. Talvez o seu problema seja droga, talvez o seu problema seja prostituição, mas Deus não deixa você ser escravo. Talvez o seu problema até seja algo simples, talvez o seu problema seja até a timidez, que é algo que muitos têm. Mas igreja, Deus hoje, Ele nos liberta dessa escravidão. Deus, Ele não deixa a gente ser escravo dessas coisas. Amém? Deus, Ele sempre coloca algo ou alguém para nos ajudar. E entre aquele acampamento dos israelitas, tinham 3 filhos de Jessé, os 3 filhos mais velhos de Jessé. Enquanto esses 3 filhos iam para a batalha, o filho mais novo de Jessé, chamado Davi, ficava cuidando das ovelhas de seu pai. E Golias, ele desafiou os israelitas por 40 dias e 40 tardes. Até que um dia Jessé pede para Davi levar uma marmita para os seus irmãos. Às vezes muitos podem falar que era uma missão fácil para ele, era algo simples. Aí no dia seguinte ele se levantou, acordou cedo, pegou as marmitas e deixou um pastor encarregado das suas ovelhas e foi até o exército israelita levar aquela marmita para o seu irmão. E às vezes nós desprezamos tarefas fáceis. Mas eu vim aqui dizer, irmãos, que nós não podemos desprezar tarefas fáceis, porque é as tarefas fáceis que nos levam a ter oportunidades muito maiores. E naquele momento, Deus já estava alinhando o caminho de Davi. Deus já estava preparando, irmãos. Muitos podem falar que Davi estava no lugar errado, na hora errada, mas não. O trabalho de Deus não funciona assim. Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa. Amém? Então Davi chega ali, na onde estavam os israelitas, deixam a bagagem com o encarregado das bagagens e vai até o seu irmão. E chegando lá, ele pergunta para o seu irmão
estão bem. E depois disso, o Golias, que estava desafiando, vai lá para a frente da batalha e desafia mais uma vez e pergunta novamente: quem será o homem que irá me desafiar? E naquele momento Davi escutou aquilo e perguntou: quem é esse filisteu? Quem é esse rapaz? Quem é esse homem que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Irmãos, é algo forte. É algo forte. Então Davi pergunta para o soldado que está ali: o que receberá quem derrotar aquele filisteu? Então o soldado vira para ele e fala que receberá muitas riquezas, se casará com a filha do rei e o seu pai se livrará de todos os impostos. Então um soldado foi até Saul e disse para Saul o que Davi tinha dito para ele. Mas, irmãos, eu tenho que falar para vocês que naquele momento em que Davi pergunta para aquele guerreiro o que receberá, o irmão dele vem até ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? O irmão dele vai até ele e o despreza e o humilha. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, até os nossos próprios familiares podem desacreditar da gente. Até as pessoas que não derrotam o gigante podem falar que eles são invencíveis. Mas para Deus nada é invencível, irmão. Talvez na sua vida pessoas duvidaram do seu sonho. Talvez pessoas humilharam o seu sonho. Mas eu vim para te falar: não diminua o tamanho do seu sonho para se adequar a pessoas medíocres. Essa palavra é forte. Não diminua o tamanho do seu sonho para se adequar a pessoas medíocres. Pessoas que não derrotam gigantes podem falar que ele é impossível de se derrotar. Pessoas que não chegaram aonde você vai chegar podem falar que é impossível. Mas para Deus nada é impossível, irmão. Creia que você vai chegar cada vez mais alto e os seus sonhos vão se realizar. Amém, igreja? Então um soldado foi até o Saul e falou que Davi tinha falado para ele. Então Saul pede para chamar esse homem. Mas pensa na cabeça de Saul. O soldado vai até ele e fala: tem um homem querendo desafiar Golias. Meu Deus. Rapaz, Saul deve ter achado que era o homem. Homem alto, forte, bombado. Rapaz, aí ele pede. Saul sentado no seu trono fala: pode chamar esse homem que vai desafiar esse filisteus. Igreja. Aí quando entra um homem, é um menino. Menino pequeno e magrelinho. Saul deve ter achado que aquele menino que ia trazer o homem. Pode trazer o homem, meu filho. Aí Davi vai até ele e fala: não, Saul, eu sou esse homem que vou derrotar esse filisteu. Às vezes, irmão, você não pode ter estrutura física, mas você tem currículo. E Davi tinha currículo. Então ele vira para Saul e fala: eu posso até ser um homem pequeno, eu posso até ser um magrelinho, mas quando um urso vai até a minha ovelha, eu pulo no pescoço dele e o mato. Quando um leão vai atacar a minha ovelha, eu vou até ele e mato. Irmão, vocês não estão entendendo.
é gatinho não, irmão. É um leão. Vocês sabem o que é um leão? Leão, o rei da selva. É um animal grande, feroz. Mas um rapaz, pequeno e magro, mas com a autoridade de Deus. Então, Saul fala: já que você quer, então você pode ir lá lutar contra esses filisteus. Mas antes, eu vou te dar a minha armadura para você usar. Então, lá vai Davi, aquele pequeno homem, pega a armadura de Saul e coloca no corpo. Primeiro coloca uma parte, aí vai tentar andar, já dá uma balançada que estava meio pesado. Que imagina um rei. Um rei na nossa cabeça não é alguém fraco e pequeno, mas alguém grande e forte. Então aquela armadura era pesada e para Davi carregar era difícil. Mas Davi colocou aquela armadura e foi tentar andar e não conseguiu. Então ele vira para Saul e fala: eu não consigo andar com isso, eu não vou usar isso. Naquele momento, aquela armadura não servia de nada para Davi. Não servia de nada, porque aquela armadura não era de Davi, era de Saul. O que Deus coloca nas nossas vidas para a gente fazer, quem tem que fazer somos nós, não é o outro. Deus coloca sobre as nossas vidas. E o que Deus coloca sobre as nossas vidas, você não pode dar para outro. Então aquela armadura ali não servia de nada para ele. Deus, ele não queria revestir Davi com armaduras humanas, com armaduras físicas, com armaduras que foi o homem que planejou. Não, Deus queria o revestir com armaduras espirituais. E Deus quer revestir a gente hoje nessa noite com armaduras espirituais. Não é qualquer armadura, não, é armaduras espirituais. Com essa armadura nós vamos vencer o nosso complexo. Então Davi vai até a beira do rio, pega 5 pedrinhas, coloca dentro da sua bolsa e vai em direção àquele filisteu. Ele vai com uma funda e um cajado na mão. E quando ele chega na frente daquele filisteu, Golias o zomba. Golias o despreza e fala: o que você veio fazer aqui com esse cajado, com esse pedaço de madeira? Você acha que eu sou um cachorro? Golias despreza ele. Mas então ele vira para Golias e fala: eu vim na autoridade de Deus. Eu vim na autoridade de Deus, porque eu vou te derrotar. E você não vai mais humilhar o exército de Deus vivo. Então ele pega aquela pedrinha no seu bolso, pega aquela funda e joga. Aleluia! E acerta a cabeça de Golias. Então aquele filisteu de 3 metros de altura cai no chão. Então Davi vai até ele, pega a espada que ele usava e arranca a cabeça dele. Ele arranca a cabeça de Golias como um troféu. Como um troféu. E sabe o mais interessante de tudo isso? Em 1 Crônicas 12:2 diz: eles eram da tribo de Benjamim, como Saul eram, atiravam flechas com arcos e pedras com fundas, tanto com a mão direita, tanto com a mão esquerda. Antigamente nas guerras eram divididos em 3 linhas. Primeiro a linha de quem ia para frente da guerra, que iam com espadas. Depois a cavalaria, que ia em cima de cavalos com lanças. E por último a artilharia, que eles iam com arcos e flechas e funda.
E aqui diz, novamente, vou ler novamente. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul eram. Atiravam flechas com arcos e pedras com funda, tanto com a mão direita, tanto com a mão esquerda. Um homem nunca errava o alvo com a mão direita nem com a mão esquerda, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser um cara habilidoso. E Saul era esse cara. Saul, ele não errava alvo. Ele não errava alvo nem com a mão esquerda e nem com a mão direita. Então eu te pergunto, quem era a pessoa mais capacitada para derrubar Golias? Era Saul ou era Davi? Igreja, Deus, Ele não quer usar os habilidosos. Deus quer usar os corajosos, as pessoas que vão na linha de frente para derrubar os seus gigantes. Deus, Ele não usa as pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. E Deus, Ele quer nos capacitar hoje à noite. Deus, Ele quer nos capacitar para derrubar nossos gigantes, para matar nossos problemas, igreja. Você precisa crer nisso. E para terminar minha pregação, eu deixo uma frase para vocês. Não fujam das batalhas, pois as batalhas podem mudar a sua vida, da mesma forma que mudou a vida de Davi. Davi, ele entrou na batalha para levar marmita para os seus irmãos, mas ele voltou dali rico, príncipe e próspero. Não fuja das batalhas, pois as batalhas podem mudar a sua vida, igreja. Agradeço a oportunidade por poder vir aqui pregar para vocês, e eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. Deus, Ele não quer usar as pessoas habilidosas. Deus, Ele quer usar as pessoas corajosas. Então, igreja, nós não podemos ter espírito de covardia. Nós não podemos ser covardes. Nós temos que ser corajosos. Amém? Vamos bem, igreja, por favor. Quero fazer uma oração com vocês. Fechem os seus olhos. Se esvazie de tudo que é material agora. Se esvazie de tudo que é material agora. Foque somente no espiritual. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. Deus está na casa, irmão. Deus está na casa. Sinta Ele agora. Nós precisamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais. Eu quero aproveitar e eu quero chamar você para o desafio aqui à frente, amém? Você que está enfrentando uma batalha, amém? Você tem um grande desafio, você está diante desse desafio e você precisa receber essa oração que o Mateus está precisando. Vamos fazer isso. O Mateus vai orar com você. Você tem um grande desafio, amém? Não sei se é na área profissional, não sei se é na área sentimental, eu não sei se é na sua área profissional. Quero chamar, vem aqui à frente, amém? Você quer receber essa oração, amém? Você está diante de um grande desafio, tu és Davi, amém? Você é Davi, o Senhor com você. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Você tem um desafio profissional, você tem um desafio emocional, você tem um desafio de uma cura. Você precisa receber uma cura, você precisa de um grande milagre. A gente não pode deixar de liberar essa palavra profética. Tu és Davi, você é corajosa, você é corajoso. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. A gente vai profetizar sobre a tua vida. Essa unção, ela vai ser liberada sobre você. Amém. Aleluia.
sobrenatural.